Provimento geral da Corregedoria. Paramos no artigo 100, seção 15, da baixa no sistema informatizado e do arquivamento. Artigo 100. Fim do processo de natureza civil, os autos serão remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos das custas finais, salvo se a parte responsável pelo pagamento for beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1. A parte sucumbente será intimada para pagamento das custas finais em 5 dias, independentemente do valor. Parágrafo 2. A intimação para pagamento das custas finais será realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico, DJE, ou, não havendo advogado constituído por edital disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, DJE. Parágrafo 3. No âmbito dos juizados especiais cíveis, não havendo advogado constituído nos autos, aplica-se o disposto no artigo 26 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos juízes e ofícios judiciais. Parágrafo 4. Na intimação para pagamento das custas finais, deverá constar a advertência de que os documentos contidos nos autos de processos findos poderão ser eliminados de acordo com a tabela de temporalidade do tribunal. Artigo 101. Escoado o prazo para o recolhimento das custas, a Secretaria da Vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido pagamento das custas. Parágrafo 1. Não serão arquivados autos de processo sem que seja dada destinação definitiva a bens guardados no depósito público. Parágrafo 2. Poderão ser arquivados os autos de processo em que não foi dada destinação ao depósito judicial, desde que previamente expedido alvará de levantamento em favor da parte credora. Parágrafo 3. Caso as custas finais sejam superiores a R$1.000 e não tenham sido recolhidas, o diretor de secretaria enviará ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição na dívida ativa da União. Artigo 102. Nas varas de natureza criminal, após a distribuição das cartas de guia definitivas em relação a todos os réus condenados, a Secretaria deverá providenciar a baixa e o arquivamento dos autos. Parágrafo 1. Não serão arquivados autos com mandado de prisão pendente de cumprimento ou de recolhimento. Parágrafo 2. Não serão arquivados autos de inquérito ou de processo sem que seja dada destinação definitiva a todos os objetos, bens ou valores apreendidos a eles relacionados. Artigo 103. Fim da execução, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, VEP, a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, VPEMA, ou a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, VPERA, promoverá a baixa e o arquivamento definitivo dos autos. Parágrafo único. Nas execuções provisórias, sobrevindo absolvição ou ocorrendo anulação do processo de conhecimento, o juízo de execução promoverá o cancelamento da distribuição da guia, restituindo os documentos ao juízo de origem. Artigo 104. Serão desapensados e arquivados os incidentes processuais cíveis ou criminais, de cuja decisão não caiba nenhum recurso. Parágrafo 1. Serão trasladadas aos autos do processo principal cópias da decisão, dos atos e documentos essenciais. Parágrafo 2. Caso o incidente processual seja de caráter sigiloso, não se aplica o disposto neste artigo. Capítulo 4. Das inspeções e das correições judiciais. Seção 1. Das inspeções judiciais. Artigo 105. Os juízes realizarão entre os meses de janeiro e junho inspeção ordinária anual, que compreenderá todos os processos em tramitação na vara. Parágrafo 1. Os juízes encaminharão a COCIJO, por intermédio
de correio eletrônico até o dia 7 de fevereiro de cada ano a cópia da publicação da portaria que define os dias de início e fim da inspeção. Parágrafo 2. O juiz oficiará à Corregedoria, ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção DF, e à Defensoria Pública do Distrito Federal para, querendo acompanharem a inspeção. Parágrafo 3. A inspeção dos processos sob segredo de justiça poderá ser acompanhada pelos representantes das entidades mencionadas no parágrafo anterior, caso em que os processos por eles acessados deverão ser relacionados na ata de inspeção. Parágrafo 4. A inspeção nas varas declaradas vagas para o provimento, enquanto durar a vacância, será realizada pelo juiz substituto em exercício pleno. Parágrafo 5. Os prazos processuais não serão suspensos durante a inspeção. Artigo 106. Na inspeção será verificada a regularidade dos processos e os respectivos incidentes, abrangendo os seguintes aspectos. Inciso 1. Numeração das folhas dos autos. Inciso 2. Prazos processuais. Inciso 3. Publicações. Inciso 4. Cumprimento dos mandados expedidos. Inciso 5. Existência de ofícios não respondidos e de cartas precatórias e rogatórias não devolvidas. Inciso 6. Despachos e decisões ainda não cumpridos. Inciso 7. Estado geral do processo. Inciso 8. Cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Tribunal. Inciso 9. Expedição de mandados de prisão, seu registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP, do CNJ e envio de cópia eletrônica na forma determinada por este provimento para o órgão de capturas da Polícia Judiciária. Inciso 10. Registro dos dados relativos ao processo no sistema informatizado, incluindo, conforme o caso, a linha A, dados das partes, advogados e terceiros. A linha B, registro das preferências na tramitação. A linha C, classificação do processo. A linha D, baixa de documentos anexados. A linha E, cadastramento da incidência penal. A linha F, cadastramento de sentenças e decisões, conforme o caso. A linha G, anotação e controle de réu preso. A linha H, baixa das partes. A linha I, cadastro de informações sobre presos provisórios em rotina própria. Parágrafo único. A situação de cada processo deverá ser registrada no sistema informatizado, observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Em todos os feitos inspecionados, será aplicada na borda inferior direita da última folha dos autos, no momento da inspeção, etiqueta padronizada, devidamente datada e rubricada, conforme modelo aprovado pela Corregedoria. Inciso 2. A ficha de inspeção somente será impressa e juntada aos autos se houver determinação do magistrado para saneamento de pendências. Inciso 3. Não será impressa a ficha de inspeção para os feitos em ordem. Artigo 107. Nas varas de natureza criminal, serão dispensados de inspeção os inquéritos policiais com carga às delegacias de polícia e ao Ministério Público, os quais deverão ser mencionados na ata de inspeção. Artigo 108. Concluída a inspeção, deverá ser lavrada ata conforme modelo aprovado pela Corregedoria. Parágrafo único. A ata deverá ser encaminhada à Corregedoria por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, em até 30 dias após o término da inspeção. Artigo 109. O juiz poderá realizar inspeção extraordinária, total ou parcial, a qualquer tempo e independentemente de prévio aviso, sempre que identificar motivo ensejador para esse procedimento, atendendo no que couber ao disposto nos artigos anteriores. Artigo 110. O juiz removido ou promovido realizará inspeção especial na vara de destino desde que outra não tenha sido realizada no ano em que se deu a remoção ou a promoção. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da inspeção especial é de até 120 dias, contados da data de início do exercício.
Seção 2. Das correições judiciais. Artigo 111. O corregedor realizará correição em todos os ofícios judiciais de primeira instância e turmas recursais dos juizados especiais, objetivando a apuração e prevenção de irregularidades, o aprimoramento dos serviços cartorários e a eficiência na prestação jurisdicional. Artigo 112. O corregedor poderá realizar correição extraordinária quando houver fundada suspeita ou reclamação que indique a prática de erro ou omissão que prejudique a prestação jurisdicional ou regular funcionamento dos serviços da Justiça de Primeira Instância e das turmas recursais dos juizados especiais. Parágrafo único. A correição extraordinária poderá ser realizada a qualquer tempo e independentemente de prévio aviso, alcançando a totalidade ou somente parte dos processos. Artigo 113. A correição ordinária ou extraordinária poderá ser delegada aos juízes assistentes da corregedoria, mediante ato do corregedor. Artigo 114. O corregedor oficiará ao Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF, e a Defensoria Pública do Distrito Federal para querendo acompanharem a correição. Parágrafo único. As correições dos processos sob segredo de justiça poderão ser acompanhadas pelos representantes das entidades mencionadas no caput, caso em que os processos por eles acessados deverão ser relacionados na ata de correição. Título 2. Do plantão judicial. Capítulo 1. Do plantão judiciário de primeiro grau de jurisdição. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 115. O plantão judiciário do primeiro grau de jurisdição no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é constituído pelo plantão judiciário semanal e pelo plantão judiciário prestado no feriado forense, compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Artigo 116. Os juízes plantonistas serão designados pela Corregedoria da Justiça mediante sistema de revezamento, observada a ordem do mais moderno para o mais antigo. Parágrafo 1. O ato de designação dos juízes plantonistas será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, DJE, e no link de publicações oficiais da internet do tribunal com antecedência máxima de 5 dias da data do plantão. Parágrafo 2. Os pedidos de permuta entre magistrados somente serão apreciados pela Corregedoria se apresentados com antecedência mínima de 5 dias, contados da data do plantão que será prestado. Parágrafo 3. Em caso de ausência, suspeição ou impedimento, o juiz plantonista será automaticamente substituído pelo juiz plantonista designado para o plantão judiciário do horário seguinte. Parágrafo 4. O juiz plantonista que deixar de prestar o plantão judiciário para o qual foi designado será reexercido na escala tão logo retorne às suas atividades laborais. Artigo 117. Ao juiz plantonista compete: inciso 1. Apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora a autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de primeiro grau. Inciso 2. Em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores. Inciso 3. Receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Inciso 4. Decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta por prevenção a outro juízo. Inciso 5. Decidir as medidas urgentes de que trata a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o juiz deverá encaminhar o pedido ao juiz natural da causa. Inciso 6. Decidir sobre pedidos de liberdade em caso de prisão civil. Inciso 7. Decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude, VIJ, que não tenham sido apreciadas
por qualquer órgão que trata desta matéria. Inciso 8. Decidir medidas urgentes de natureza civil ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Parágrafo único. Os procedimentos urgentes mencionados no inciso 1 a 7 deste artigo, iniciados no horário de expediente forense, deverão ser concluídos no juízo de origem. Artigo 118. Incumbe ao juiz plantonista, inciso 1, avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos. Inciso 2. Apreciar todas as medidas protocoladas no período de sua designação, ressalvadas aquelas que não retornarem do Ministério Público até o encerramento do plantão para o qual foi designado. Inciso 3. Formular e registrar os atos e as decisões judiciais no sistema informatizado do Tribunal, adotando no que couber as práticas cartorárias seguidas pelas serventias judiciais. Inciso 4. Determinar o encaminhamento de cópias da decisão proferida em sede de apreciação preliminar nos autos de prisão em flagrante, APF, ao MPDFT e à Defensoria Pública. Inciso 5. Exercer o poder de polícia nas instalações destinadas ao funcionamento do plantão judiciário. Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas inadiavelmente fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. Artigo 119. As medidas protocolizadas entre 19 horas e 12 horas do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. Parágrafo 1. Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. Parágrafo 2. Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar por escrito o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período, ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao juiz natural da causa. Artigo 120. Não se admitirá, nos períodos de plantão judiciário, inciso 1, reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração. Inciso 2. Pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvadas a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas. Inciso 3. Pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores. Inciso 4. Liberação de bens apreendidos. Inciso 5. Recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante. Inciso 6. Recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão. Inciso 7. Apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal, VEP, e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, VPEMA, salvo a hipótese prevista no artigo 120 da Lei 7210, de 11 de julho de 1984. Artigo 121. As medidas recebidas no plantão judiciário serão imediatamente distribuídas e, uma vez ultimado esse ato, conclusas ao juiz plantonista. Parágrafo 1. A retirada ou a reprodução de qualquer documento ou medida somente será permitida após a distribuição do feito. Parágrafo 2. A propositura de qualquer medida no plantão não dispensa o recolhimento de custas em momento posterior, quando exigível, nem isenta o interessado da demonstração do preenchimento de seus requisitos formais de admissibilidade. Parágrafo 3.
As peças recebidas durante o plantão judiciário serão mantidas pela unidade plantonista até o término do período, quando serão remetidas aos juízos a que tiverem sido distribuídas. Parágrafo 4. Nos dias úteis, somente serão recebidas no plantão judiciário as medidas de natureza urgentíssima. Parágrafo 5. Nos sábados, domingos e feriados, as medidas advindas das delegacias de polícia somente serão recebidas no plantão judiciário no horário das 12 às 19 horas, salvo aquelas de natureza urgentíssima.